o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite e minha boa madrugada. Para você que entrou por acaso aqui nesse canal, seja muito bem-vindo ao Frases e Músicas Motivacionais. Eu me chamo Alberto Leal, tá? E toda sexta-feira a gente sempre coloca aqui uma meditação, uma reflexão para você, tá? Não sei se você está ouvindo essa música, mas essa é acho que é a última música que a gente postou aqui no nosso canal, tá? E todo mundo gostou desse tipo de melodia, então a gente sempre coloca esse plano de fundo aqui pra gente sempre tratar de algumas coisas aqui, tá? Semana passada a gente tratou uma coisa muito séria, tá? Mas como eu sempre falo pra vocês, gente, nós temos que ser transparentes com todo mundo. Então nós mostramos aqui simplesmente a verdade, tá? Porque que o Brasil está quebrado. Essa ali foi outra sexta-feira. Na outra a gente falou sobre a questão de doenças do século XXI que tem afetado muitas pessoas, tá? Que antigamente era outro tipo de doença, né? Era uma doença mais físicas. E hoje, pelo que a gente está vendo, tem acontecido doenças mentais, tá? Mas hoje, essa sexta-feira aqui, a gente vai colocar um tema mais relax, tá? Passos para a felicidade. Bom, nós sabemos que para ser feliz existe uma série de fatores, tá? Algumas pessoas dizem assim, dinheiro não traz felicidade, mas se você colocar R$1.000 na conta de alguém ou R$2.000, você acha que essa pessoa vai ficar triste? Bom, talvez seja que vai desde agrado, mas se não manter aquele padrão, com certeza mais na frente aquela pessoa vai ficar triste e frustrada, porque o grande segredo, principalmente quando a pessoa fala em termos de dinheiro, associação à felicidade, é porque a gente precisa entender um pequeno detalhe. O problema está no tamanho do teu dinheiro e do tamanho dos teus sonhos. Por exemplo, se hoje você ganha um salário, mas não dá para você comprar um carro, entendeu? Ou seja, o tamanho do teu dinheiro é menor do que os teus sonhos, entendeu agora? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre felicidade, foi embora e a saudade. A gente não pode cantar muito aqui, a gente não pode falar muita coisa, porque a gente sabe que de vez em quando o YouTube gosta de dar strike aí em pequenos detalhes. Mas vamos lá para os passos da felicidade. E vamos lá. A inveja. Algumas pessoas pensam que se comparar com outros algo é bom. Poderia ser, se o objetivo fosse uma competição. Tem uma meta para se motivar, mas ele começa a ser prejudicial quando as realizações dos outros trazem sentimentos invejosos. Não tem como ser feliz pensando assim. Ao ter suas próprias metas, você estará mais focado no que poderia acontecer com você, mesmo do que simplesmente alcançar os outros. Bom, pessoal, tem muitas pessoas hoje, seja no ramo do trabalho, seja na escola, você pode ver que tem sempre alguém que tem um pequeno destaque comparado a você. Então, o que acontece? Quando as pessoas começam a prosperar e a ter várias coisas, principalmente assim, vamos supor, um cargo numa empresa. O camarada começou como estagiário, aí é contratado, e aí começa a virar supervisor e tal. Aí algumas pessoas, poxa, eu já tenho tantos anos aqui e não consigo ter essa oportunidade. E aí dentro do coração dela, ela começa a sentir um sentimento de inveja. É por isso que nesse ramo de empresas você pode ver que é estatística, gente. Aquela quantidade de pessoas, tem sempre alguém querendo te derrubar. Por quê? Porque ela acha que ela é mais capacitada do que você. E aí qualquer coisa já reporta pro chefe e tal, entendeu? Para ganhar certos benefícios. E isso, entendeu? O que a gente tem que trazer para você? Não sinta inveja das pessoas, entendeu? Nesse ramo de competição, você tem que procurar sempre ser o melhor. Procurar assim, o que essa pessoa está fazendo para chegar a esse ponto, entendeu? Porque muitas pessoas falam o seguinte:
Silvio Santos só é feliz porque ele é rico, porque ele é milionário, porque ele é dono de uma empresa. Mas você já parou para pensar o que foi que ele fez para chegar até ali? Porque pelo que eu sei, ele foi camelô. Então, onde é que está esse ponto aí? É exatamente isso, entendeu? Ele procurou mecanismos para alcançar essa felicidade, entendeu? Foi um caminho dolorido? Foi, mas ele alcançou. Agora, se o Silvio Santos permanecesse como um camelô e só se importasse, o fulano de tal ali é meu concorrente, começasse a ter o olho gordo e não procurasse, digamos assim, competir com ele de uma forma honesta, então trajetasse em crescimento, não. Ele com certeza ele não ia alcançar, entendeu? Então esse é o primeiro passo, entendeu? Não sinta inveja, tá? Procure realizar os seus sonhos na forma como você tá. Se você sente que não tá legal, entendeu? Procure melhorar, procure mecanismos para alcançar. Quer alcançar algum cargo? Procure estudar, verifique quais são as diretrizes para você alcançar aquele cargo sonhado. Beleza? Vamos lá. Medo das mudanças, outro tema aqui. Eliminar esse sentimento de suas vidas vai abrir novos caminhos e um novo mundo para que você se descubra. Seja capaz de decidir, mudar, enfrentar as coisas. Esse é o sentimento mais emocionante que alguém pode experimentar. Gente, se você está num certo nível e você, poxa, eu vou passar por uma outra coisa, numa outra situação, entendeu? O que te impede de ser feliz? É esse medo das mudanças. Eu vou citar um pequeno exemplo agora. Eu não ia falar disso aqui, mas a gente sabe como é que está a crise no Brasil entre dois poderes, certo? Vamos lá entender minha lógica. Se houver vamos supor, o Brasil entrar numa inflação enorme, o que os nossos queridos governantes vão querer fazer? Tá? Isso aqui é apenas uma hipótese, eu não estou dizendo que isso possa acontecer, mas a gente tem que pensar em todas as situações. E se eles congelassem o seu dinheiro, que é algo que é seu? Então eles iam se achar no direito de congelar o seu dinheiro e você não ia poder tirar nenhum centavo de lá. O que ia acontecer? Como é que você ia se manter? Não é verdade? E quando a gente fala em mudanças, vamos prestar atenção num pequeno detalhe. A maioria dessas empresas e bancos estão mudando para o mundo digital. Ou seja, há 3, 4, 5 anos, 7 anos atrás não existia a palavra Pix. Certo? Não é verdade? E o que eu quero dizer com isso? Que se você não transferir o seu dinheiro para o mundo digital, aonde a concorrência, digamos assim, está sendo mais leal em termos de, quando eu falo de criptomoedas, tá? Se alguém quiser conversar comigo mais sobre isso, tá? Eu tenho o maior prazer da gente conversar sobre essa questão, porque é o que eu faço hoje, né? Eu faço esse tipo de investimento. Então, o que acontece? Se você não migrar para esse tipo de mudança, o seu dinheiro preso em um banco não vai valer nada. Certo? Você quer tirar uma dúvida? Nós estamos no mês de setembro. Coloca R$100 no banco, deixa lá na poupança. Beleza? Daqui a 3 meses, verifica se vai aumentar alguma coisa. Agora, se você entra num mercado digital que você desconhece ainda e você pegar por exemplo assim, conversar comigo e eu te ensinar o passo a passo, você vai ver que em menos de alguns minutos você pode ganhar alguma coisa. Ou seja, essa mudança, entendeu? Tem que acontecer na sua vida e você não precisa ter medo, porque muitas pessoas hoje se sentem mais seguras. Eu vou deixar meu dinheiro lá. Beleza, você pode deixar lá. Só que o que o banco faz? Ele pega aquele seu mesmo dinheiro, empresta para 1000 pessoas
e devolve para você sem nenhum juros, sem nenhum lucro. E se você mexer nele, o que acontece? Taxa de manutenção. Entendeu? Então a gente precisa o quê? Parar desse medo de mudança e começar a verificar novos obstáculos. É isso que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo só o peixinho, ó? Entendeu? Aqui tem um novo desafio para ele, ó. Mas ele poderia ficar aqui na mesma, mas ele viu, entendeu? Uma oportunidade, ó, saltou para o outro lado. Vamos lá. Esse aqui é muito interessante, entendeu? Eu ia colocar qualquer tipo de imagem, mas eu achei muito legal, entendeu? Deixe o controle de lado. Embora muitas pessoas queiram ter o poder de controlar a forma como anda suas vidas e talvez até mesmo como a vida dos outros funciona, nem tudo pode ser controlado. Às vezes não importa o quanto eles tentem, nem tudo acontece do jeito que querem. No entanto, uma vez que as pessoas começam a reconhecer que certas coisas e eventos estão fora do seu controle, elas podem começar a aceitar melhor aquilo que a vida lhe dá, certo? Coisas. Então, eu coloquei essa imagem aqui porque, por exemplo, quando você tem um controle, o que acontece? Você pode trocar de canal, entendeu? Eu não gostei disso, e você muda. Também não, achei muito chato. Você muda novamente. Ou seja, você tem que deixar o controle, entendeu? Um pouco de lado para tentar entender como funciona a vida, certo? Porque a gente tira, por exemplo, assim, um filho, digamos assim, ele tenta começar a ingressar, entendeu, na vida, começa a crescer, começa a entender as coisas. E o que acontece? Muitos pais tentam controlar a vida deles. Aí você pode dizer, mas Alberto, você está dizendo que eu não posso educar meu filho da forma que eu queira? Sim, você pode. Só que chega um certo tempo que eles têm que começar a andar sozinho, entendeu? Por quê? Porque se vier qualquer tipo de situação, peraí, eu vou ligar pro papai. Imagine só, por exemplo, assim, você tiver um filho e de repente ele for seja um piloto de avião. Tá ali no seu primeiro voo, aí você controlou a vida dele para ele ser também piloto de avião como você. E se você todo o tempo assim dá aquela trilha para ele, entendeu? Todo o tempo ali acompanhando, aí no meio do voo dá algum problema, ele, peraí, que eu vou ligar pro papai porque eu acho que ele vai tentar resolver isso para mim, entendeu? Então tem certas situações que a gente tem que deixar, entendeu, o controle de lado e entender que certas coisas, entendeu, elas têm que andar sozinho, tá? É claro que a nossa vida, ela tem certos obstáculos, é aí que entra a parte da gente sempre estar por ali acompanhando, mas tem muitas pessoas que falam que eu não tenho filho, tá, gente? Mas muitos pais dizem assim, a gente cria o filho pro mundo, entendeu? É claro que se você deixar os seus filhos soltos a famosa libertinagem, você sabe que tem consequências. Mas digamos assim, você controlar o tempo, para onde você vai, o que você está fazendo, é uma coisa. Agora você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque se você não fizer isso, entendeu? Vai dar errado. Então você começa a controlar tanto que a pessoa se sente sufocada e acaba fazendo besteira, tá? É nesse pensamento assim, tá? Que eu quero passar para vocês. Beleza? Vamos lá. E agora, o que você está vendo nessa imagem? Diminua o excesso de trabalho. A realização profissional leva um monte de empreendedores e profissionais a trabalharem por longas horas. Obviamente que esses sacrifícios acontecem para que possamos realizar nossos sonhos, mas precisamos de algum equilíbrio em nossas vidas para que possamos ser felizes. Alcançar as metas é muito bom, mas dá tempo para outras partes importantes da nossa vida
Exemplos: amigos, famílias, passatempo. Melhor ainda, não tem como ser feliz sem relaxar de vez em quando. Então, quando você pega um tão sonhado cargo profissional e você deixa a sua vida de lado, entendeu? Esse excesso de trabalho, entendeu? Acaba te dando uma exaustão muito grande. Eu vou tirar um exemplo, eu aqui, Alberto Leal. Quando eu trabalhei 4 anos na Midea Carre, opa, já fiz propaganda da empresa. Ai meu Deus, não vão me pagar nada, né? Mas vamos lá. Eu trabalhava às vezes de domingo a domingo. Trabalhava, digamos assim, eu recuperava as peças de ar-condicionado, entendeu? Tirava entupimento, vazamento, todos esses problemas assim de ar-condicionado, quando tem entupimento, é vazamento, tá vazando gás. Eu recuperava essas peças e mandava para as linhas de processo. Só que, o que o meu chefe falava para mim? A tua função não é recuperar peças, a tua função é evitar problemas. Ou seja, evitar que o problema chegasse no meu setor. Então eu ficava nas linhas, eram mais de 15 linhas, entendeu? Imagine só, uma quantidade de pessoas, entendeu? E eu andava naquela empresa de um lado para o outro com uma planilha, verificando se tinha algum tipo de problema, certo? E eu trabalhava de domingo a domingo. Meu chefe falava para mim assim, quando era uma sexta-feira: Alberto, posso contar com você? Pode, chefe. E aí eu trabalhava às vezes de segunda a domingo e às vezes eu tinha uma folga na segunda, entendeu? Aliás, eu trabalhava, voltando à fita, trabalhava de domingo a domingo e tinha uma folga às vezes na segunda. Por mais que eu tivesse aquela pequena folga, mas era uma sequência muito exaustiva, porque eram 7 dias trabalhando e não tinha, entendeu, aquele famoso, entendeu, tempo para mim, na minha vida social, famílias e amigos, porque você sabe que a maioria dos amigos, da família, tá mais reunido entre sábado e domingo, porque volta do trabalho e tal. Então, assim, eu chegava muito cansado e não tinha aquela vontade, entendeu, de sair ou então fazer certas coisas. E quando teve a crise, não teve chefe, não teve ninguém que me segurasse. Simplesmente o RH fala assim pra chefia: eu quero 30. Pega a lista lá. E eu, Alberto, entendeu? Acabei saindo também junto. Então, pessoal, quando a gente priva a nossa vida e você coloca em primeiro lugar o seu trabalho, por mais que você tenha um bom dinheiro, mas o tempo acaba passando, entendeu? Eu tiro o exemplo de pessoas que tinham mais de 10, 20 anos ali e muitos deles se vangloriavam dizendo bem assim: nossa, eu já tenho mais de 20 anos aqui na empresa, que não sei o que, mas eu ficava olhando assim, mas pô, a pessoa tem 20 anos aqui, mas eu acabei de entrar nessa empresa aqui e o mesmo salário que ela ganha, eu ganho também. Adiantou alguma coisa? Não. A única coisa que ela vai pegar é, sim, uma boa rescisão contratual, entendeu? Outras coisas os benefícios que o trabalho oferece, mas quando você se aposenta, é dor na costa, hipertensão, colesterol alto, então tudo aquilo que ele achava que era para usufruir vai servir simplesmente para ele comprar medicamentos. Excesso de trabalho, certo? Então fica aí mais uma dica para vocês. Vamos lá. Esqueça a culpa, tá? Às vezes coisas dão errado, seja no trabalho ou em algumas áreas da sua vida. As pessoas se sentem necessidade de colocar a culpa em alguém quando algo acontece. É como um mecanismo de enfrentarmos as pessoas que simplesmente não querem se sentir responsáveis por tudo de ruim que acontece. Ao fazer isso, as pessoas podem se concentrar em soluções e sair de uma situação ruim. Bom, pessoal, durante esse processo você sabe que vai acontecer diversas situações, entendeu? Isso é inevitável. Então, se você se sentir culpado de certas coisas, entendeu? Você não consegue progredir, entendeu? Porque há um mix de situações
entendeu? Que isso acaba, entendeu? Freando a sua vida. Você se sente incapaz, você se sente impotente porque eu não consigo, eu sou uma desgraça, e a pessoa começa a lançar uma série de coisas e isso te priva de ser feliz. É certo que, por exemplo, se você trabalha numa empresa, numa equipe e você errou, todo mundo está destinado a errar. A diferença é quando você joga esse lado emocional para você e você se sente culpado. Poxa, a produção não deu certo por minha culpa. E você acaba se frustrando. E quando você absorve isso, entendeu? Isso vai ficar ali, ó, minando a tua mente. E quanto mais você tenta se sentir culpado, mais você começa a cometer erros. Entendeu? É por isso que o nosso lado emocional tem que estar muito, entendeu? Centralizado. A gente tira, por exemplo, assim, uma pessoa que quando está no trânsito, entendeu? Uma coisa que eu sempre aprendi. Gente, você está ali trilhando, o pessoal está buzinando, enchendo a paciência, entendeu? Você tem que estar concentrado, porque você tem que estar ciente do que você está fazendo, porque se você não estiver ciente, você vai acabar cometendo erro, você vai estar gerando acidentes e uma série de coisas. Então não importa o que esteja acontecendo, seja você, bora, não entra, se concentra e fica focado, certo? Esqueça um pouco essa culpa aí, beleza? Vamos lá. E a última, pare de reclamar. Passe para ser feliz, para de ser reclamar. Essa é outra regra importante para quem quer descobrir como ser feliz. Pessoas que reclamam constantemente não apenas arruinam a sua própria felicidade, mas também a felicidade dos outros. As únicas coisas que as pessoas certamente poderiam controlar em sua relação aos acontecimentos infelizes. Uma das melhores coisas que as pessoas poderiam fazer é parar de reclamar e começar a olhar para os problemas com uma nova visão e sentindo de oportunidades. Bom, gente, quando você coloca a culpa em vários fatores, certo? E você reclama disso, reclama daquilo, vai ter alguma solução? Não. Por quê? Porque não vai adiantar. O que você precisa é buscar sempre um foco de procurar naquele problema uma solução. A gente tira hoje, por exemplo, muitas pessoas hoje nessa pandemia que nós temos aqui no mundo, entendeu? Quantas pessoas hoje é porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que não sei o que, não dá, tal, e reclama de tudo. Mas muitas pessoas também viram uma oportunidade de migrar para outras coisas. Muitas pessoas viram uma oportunidade. Quantas pessoas hoje, por exemplo, assim, começaram a olhar e trabalhar com outro tipo de situação, por exemplo, assim, teve uma renda com máscaras, entendeu? Muitas pessoas começaram a tirar uma renda de uma coisa que, por exemplo, assim, eu poderia muito bem, não vou fazer isso, mas algumas pessoas fizeram aquelas máscaras, entendeu? Todas desenhadas e tal, e muitas pessoas ganharam dinheiro com aquilo. Ou seja, se elas ficassem só reclamando, entendeu? Elas não iam mudar. O que elas viram? Uma oportunidade, entendeu? Outra coisa muito importante, poxa, eu trabalho numa loja e eu tenho vários produtos. Aí eu poderia muito bem, não tem cliente, e agora? Como é que eu vou manter? Desculpa. Vou manter aberto isso aqui. O que as pessoas viram? Uma oportunidade. Eu vou contratar um motoboy e se meu cliente for pedir alguma coisa aqui na loja, eu vou deixar meu número de WhatsApp. Vou fazer propaganda de novo. Vou deixar meu número de WhatsApp. A pessoa pede o produto, eu vou lá e entrego na casa dela. Cobro uma taxinha, seja dependendo de onde é o local, mas ela tem o meu produto e ainda gera um emprego para uma pessoa. Ou seja, algo que as pessoas tiveram nessa pandemia, uma oportunidade. Mas se elas ficassem reclamando, ia mudar alguma coisa? Não. Por isso que eu falo para vocês, gente, entendeu? Parem de reclamar, busquem soluções, porque não adianta, pessoal, não adianta se você ficar reclamando, falando, porque o governo é isso, porque aquilo. Se você não tiver uma solução, não vai adiantar.
O mesmo problema vai continuar amanhã e depois de amanhã e por assim em diante. Por quê? Porque você só vai reclamar, você não está buscando uma solução, não é verdade? Então, se a gente não tiver esse pensamento, a gente não vai conseguir ser feliz, beleza? Então, pessoal, esse foi alguns passos, tá? Existem mais coisas ainda, mas eu coloquei aqui algumas coisas assim bem importantes, tá? Pra gente buscar a nossa felicidade, certo? A felicidade, pessoal, ela tá em pequenas coisas. Felicidade, muitas das vezes, não é você ter muito dinheiro. Felicidade é quando a tua família chega, tá lá na porta te esperando, entendeu? Com um sorriso largo. Os teus filhos, tua esposa ou teu marido te esperando assim de braços abertos. São pequenas coisas que trazem felicidade. Felicidade é quando você tá com a sua mãe, entendeu? Preparando alguma coisa, um almoço, uma janta, entendeu? São essas coisas que trazem felicidade. Eu falo uma coisa para vocês: a vida, ela é muito passageira. Então, aproveitem, tá bom? Um beijo no coração de todos, tá? Fiquem com Deus.